Olá, pessoal! Eu sou a professora Adriana Fernandes e hoje a nossa aula tem como tema distribuição eletrônica. Vamos fazer aqui uma revisão rápida das partículas que compõem os átomos. Todo átomo é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, nós temos prótons com carga positiva e os nêutrons com carga nula. Os elétrons que estão na eletrosfera contêm carga negativa. Quem descobriu os prótons foi Rutherford, os nêutrons Chadwick e os elétrons quem descobriu foi Thomson. Para entender a distribuição eletrônica, vocês precisam saber que para os elementos químicos conhecidos atualmente, existem 7 camadas, que são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. E essas camadas correspondem aos níveis de energia. A camada K corresponde ao primeiro nível, L ao segundo, M ao terceiro, N ao quarto nível, O ao quinto, P ao sexto e Q ao sétimo nível. E à medida que afasta-se do núcleo, aumenta-se a energia da camada. Pessoal, quando nós estudamos o modelo atômico de Bohr, nós vimos que os elétrons eles estavam distribuídos em camadas, como nós vimos no desenho anterior. Mas o aperfeiçoamento dos equipamentos levou à descoberta de subníveis. Por quê? Porque as linhas estavam divididas por linhas ainda menores. Assim, além das camadas, nós temos os subníveis. Quais são os subníveis? S, P, D e F. E cada subnível comporta uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S comporta 2, P 6, D 10 e F 14. Então, como os elétrons estão distribuídos nas camadas e nos subníveis? Vejam, se a camada K comporta 2 elétrons, ela terá o subnível S com 2. A camada L comporta 8, portanto, terá o subnível S com 2 e P com 6, porque somando 2 mais 6, 8. A camada M comporta 18 elétrons, portanto, terá o subnível S com 2, P com 6 e D com 10, porque somando 2 mais 6, 8, mais 10, 18. A camada N comporta 32 elétrons. A camada N, então, terá o subnível S com 2, P com 6, D com 10 e F com 14, porque somando 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. A camada O também comporta 32 elétrons. Qual que é a diferença? O nível. A camada N está no quarto nível, a camada O, quinto nível. A camada P, ela comporta 18 elétrons. Portanto, terá o subnível S com 2, P com 6, D com 10. Somando 2 mais 6, 8, mais 10, 18. E a camada Q, que tem 8 elétrons, tem os subníveis S com 2 e P com 6. Vamos treinar o nosso conhecimento com esses exercícios? Qual o número máximo de elétrons nas camadas atômicas K, M, O e Q? A camada K, ela tem o subnível S, que comporta quantos elétrons? 2. Então, eu vou colocar aqui a resposta. A camada K comporta, no máximo, 2 elétrons. A camada M, vamos lá na camada M, ela tem quais subníveis? S, P e D. S com 2, P com 6, D com 10, que dá um total de 18. Então, a camada M tem 18 elétrons. A camada O, ela tem quais subníveis? Vamos aqui a camada O. S com 2, P com 6, D com 10, F com 14, que dá um total de 32 elétrons. E a camada Q tem quantos elétrons? S com 2 e P com 6, que dá um total de 8.
O número 2 diz assim: faça a distribuição eletrônica do vanádio com o número atômico 23. Vamos então distribuir? Lembrando que nós temos que obedecer a sequência das setinhas lá do diagrama de Linus Pauling que eu demonstrei para vocês. Então, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Somando até aqui, deu 20. Para 23, faltam 3. Então, gente, vamos aqui colocar em ordem de energia. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. A distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling, ela não é linear. Ela obedece essa sequência das setinhas na diagonal, ok? Bom, vamos aqui a um outro exercício. Fazer a distribuição eletrônica para os átomos abaixo. Identificar a última camada e o subnível mais energético. Então, vamos. Primeiro, oxigênio que tem número atômico 8. Ficará 1s2, 2s2, 2p4. Por quê? 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Para o manganês, teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3p6, 4s2. Se eu somar até aqui, deu 20. Para 25, falta 5. Então, teremos a distribuição, apareceu aqui embaixo, a distribuição em ordem energética, tá? Agora, como que fica a distribuição eletrônica de íons? Nós temos que fazer o seguinte: primeiro, determinar a quantidade de elétrons de cada um dos elementos químicos que se tornaram íons. Letra A, O2-. O que significa esse 2-? Significa que o oxigênio recebeu 2 elétrons. Portanto, o oxigênio que tinha 8, porque número atômico é igual ao número de elétrons, mais 2 que ele recebeu, ficou 10. Então, teremos o quê? Que distribuir 10 elétrons para o oxigênio. Para o manganês, ele é 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, será 25, por quê? Porque número atômico é igual ao número de elétrons, então 25 menos 2 elétrons que perdeu, nós vamos distribuir para o manganês 23 elétrons. Então, vamos à distribuição. O oxigênio ficará 1s2, 2s2, 2p6, porque somando 2 mais 2 mais 6, 10. Para o manganês, teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, porque somando 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 3, 23, que é a quantidade de elétrons do cátion, do íon positivo. E como que se chama o íon negativo? Ânion. Outro exemplo aqui, ó, de uma prova de vestibular. As torcidas vêm colorindo cada vez mais os estádios de futebol com fogos de artifício. Sabemos que as cores desses fogos devem-se à presença de certos elementos químicos. Um dos mais usados para obter a cor vermelha é o estrôncio, que tem número atômico 38, que na forma do íon Sr2 tem a seguinte configuração eletrônica. Primeiro passo, quantos elétrons nós vamos distribuir? O átomo de estrôncio neutro tem 38 elétrons, mas como se tornou um íon positivo, um cátion, 38 menos 2 ficará o quê? 36. Então, vamos distribuir 36 elétrons. Vamos lá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Somando, deu um total de
36 elétrons, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido e até mais!